18:30, 1 Reis 18:30. Hoje estamos em um culto de missões, onde, como podemos ver, através do podemos sentir a presença do Senhor. Sempre Ele se agracia, sempre se alegra daqueles que louvam a Ele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Quem abriu, diga amém. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahweh, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar de Yahweh, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, a lenha cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. Novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e exclamou: ó Yahweh, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahweh, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahweh sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra, exclamaram a uma voz: só Yahweh, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, a palavra por si só, ela fala, porque estamos a um texto onde nos fala de um profeta muito conhecido, o profeta Elias. Um homem de Deus, um homem que designou, que se entregou a Deus, um homem dos mais usados, um dos profetas mais usados no Antigo Testamento, ao qual Deus usou com poder, com autoridade. Vivíamos em um tempo difícil, um tempo um pouco até parecido com os dias de hoje, onde anteriormente ao tempo de Acá, quando Salomão um dia acaba por pecar, e o filho do seu próprio Salomão, Roboão, ele acaba por dividir as tribos onde
vai permitir que as tribos elas sejam divididas e 10 tribos elas vão para um lado, fazendo com que a partir daquele momento viessem a ser as tribos do Reino do Norte e do outro lado 2 tribos conhecidas também pelas tribos do Reino do Sul. E nós agora vamos ver que durante o reinado das tribos do Reino do Norte, diz a própria palavra por diversas vezes, que não houve um só rei que agradasse a Deus, não houve um só rei que fizesse o bem diante do Senhor, não houve um só rei que caminhasse nos caminhos de Deus, obedecendo à sua palavra, obedecendo a tudo aquilo que o Senhor queria, que o seu povo ele viesse a se resignar, a amar, a ser direcionado por homens mediante a orientação do próprio Deus. Mas diz a palavra de Deus que ali naquele tempo, agora no tempo de Acabe, que era o 7º rei do reinado do Reino do Norte, diz a palavra que aquele homem não só era mau aos olhos de Deus, não só fizera o mal diante dos olhos do Senhor, mas que ele permitira, diz o Senhor em 1 Reis capítulo 18, 30, e fez Acabe, 16, 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele não só permite a idolatria, como ele permite que o reino ele seja direcionado através da sua esposa Jezabel. Nós todos sabemos que Acabe, ele, apesar de ser um homem mau diante aos olhos do Senhor, ele deixa-se orientar, direcionar pela sua esposa Jezabel, que todos nós sabemos servia a um Deus menor, mas um Deus chamado Baal, um Deus que, segundo crenças, eles acreditavam ser o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus que comandava a própria natureza. Mas diz a própria Bíblia que agora Acabe ele vai se deixar corromper, não só se deixando corromper, vai deixar que toda a nação, todo o reino do norte se deixe agora corromper por a maldade, se corromper por este Deus menor que se chamava Baal. O povo, a partir daquele momento, ele começa a cochear entre 2 pensamentos. Muitos, eles deixavam-se orientar por Deus, mas ao mesmo tempo que deixavam-se orientar por Deus, também se deixavam orientar por estas entidades, por estes demónios, por estes deuses menores que influenciavam não só a sua vida, mas influenciavam a vida das suas famílias e a vida de todo o reino. É então que agora Deus vai levantar um profeta, vai levantar Elias, um homem que era de Tisbe, de uma aldeia pequena. Ele vai levantar este profeta para começar a profetizar não só contra Acabe, mas para começar a profetizar também contra Jezabel, contra os seus profetas, contra os demónios aos quais eles serviam. Deus vai levantar um homem com coragem em uma aldeia chamada de Tisbe, para que ele viesse a fazer a diferença naquele reino. E uma coisa nós aqui aprendemos, que Tisbe era uma aldeia pequena. Não foi Tisbe que deu a conhecer o próprio Elias, mas foi Elias por ser um servo de Deus, por ser um homem de Deus, que vai fazer com que aquela pequena aldeia ela viesse a ser conhecida. E aqui vai algo para nós nesta noite. Provavelmente você nasceu em uma aldeia pequena, provavelmente você nasceu em uma cidade que até aparece no mapa,
mas nunca se ouviu falar. Mas por causa de si, que é um servo, que é uma serva de Deus, provavelmente se você tiver fé suficiente, como Elias ele tinha, a sua cidade passará a ser conhecida, não porque ela está no mapa, mas porque daquela cidade saiu um homem, saiu uma mulher de Deus para fazer a sua obra nesta terra. Talvez você não esteja a compreender. Você, quando saiu do Brasil, ou você que é português e que está aqui presente, você saiu de uma aldeia, você saiu de uma vila, você saiu de um lugar onde ninguém servia a Deus, mas dali saiu um homem, saiu uma mulher que passou a servir ao Senhor, e essa cidade, essa aldeia, ela começará a ser conhecida, porque muitos irão falar do teu nome e vão dizer: aquele homem é daquela cidade, aquele homem é de Vila Franca, aquele homem é da Castanheira, aquele homem ou aquela mulher é de Povos, aquele homem ou aquela mulher é de Teixeira de Freitas, aquele homem ou aquela mulher pertence ao estado da Bahia, aquele homem ou aquela mulher, ele pertence àquela nação onde não servia a Deus, mas a partir daquele momento que você começou a servir a Deus, a partir daquele momento que você começou a ser obediente, Deus vai mencionar o teu nome como sendo um homem e uma mulher daquela cidade ou daquela aldeia. É agora que nós vimos que Elias, ele não vai usar o homem por causa da sua origem ou do seu status. Deus vai usar este homem porque ele compreende que aquele homem, ele é um homem obediente, porque ele compreende que aquele homem é um homem que irá obedecer à sua palavra. Elias, no conceito humano, provavelmente não era o mais óbvio para confrontar um rei, para confrontar Acabe, mas era sem dúvidas, irmãos, um homem obediente a Deus. Muitos provavelmente olharão para ti e vão achar que tu, por causa da tua condição, quem sabe, ou da minha condição social, que nós nunca iremos ser usados. Mas Deus, ele não olha para a nossa conta bancária. Deus não olha para a nossa aparência física. Deus não olha para ti na parte exterior. Ele vai olhar para o teu interior. Ele vai olhar para dentro de ti. Ele vai olhar de dentro para fora e vai dizer: aqui está um homem como Elias, um homem ao qual me obedece, um homem e uma mulher ao qual vai fazer a minha vontade. E sabe de uma coisa, pasme, você, meu irmão, minha irmã, você não irá falar para homens quaisquer, você irá falar para presidentes, você irá falar para reis, você irá falar para homens que têm status social, mas você irá mudar nações. Elias, ele não estava a falar para um homem qualquer, ele iria agora falar para um rei, o rei Acabe do Reino do Norte. Sabem porquê? Porque Deus escuta o óbvio e exalta a obediência no ser humano. Deus vai refutar tudo aquilo, vai reprovar tudo aquilo que é óbvio no pensamento humano. Tudo aquilo que é óbvio ao pensamento do ser humano, que acha que consegue ou não, ou que eu consigo, ou que você consegue, Deus, Ele vai exaltar a nossa obediência. Conforme eu já disse, Ele vai olhar
de dentro para fora. E ele vai olhar e vai ver um homem, uma mulher obediente na mão do Senhor. Um homem, uma mulher que irá ser usado, conforme eu já disse aqui, como um instrumento nas mãos de Deus, como um instrumento para fazer a sua vontade. Irmãos, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, conforme eu já falei e mencionei aqui na quinta-feira e também na sexta-feira aqui na oração, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor como um instrumento, conforme o próprio profeta Elias, ele se colocou à disposição do Senhor, deixando tudo para trás, para se entregar à sua obra, deixando tudo para trás, para se entregar ao seu nome, para se entregar como um instrumento nas suas mãos. Saiba de uma coisa, Deus te irá usar poderosamente para fazer a sua obra, porque você é obediente a Deus. Elias, ele foi escolhido. Elias, ele tinha autoridade. Irmãos, Deus vai escolher Elias, Deus vai dar uma autoridade a Elias. Ouçam, Elias, ele vai falar para o rei, vai confrontar o rei, vai confrontar a autoridade, sujeito a ser morto, sujeito a ser decapitado, quem sabe. No entanto, ele vai chegar perto do rei com a sua autoridade e vai dizer: nem chuva, nem orvalho cairão sobre a terra nos próximos anos. Irmão, você já se imaginou você ser escolhido e você ter autoridade para confrontar as autoridades do mal, para você ter coragem para confrontar tudo aquilo que afronta o próprio Deus? Elias, ele tinha essa autoridade, irmão. Elias, ele é escolhido, mas ao mesmo tempo que é escolhido, Deus vai lhe dar uma autoridade ilimitada, irmãos. Elias não só confronta Acabe, como Elias, ele confronta também os deuses estranhos, Baal. Ele vai também confrontar todos os demónios, ele vai confrontar todos os seus seguidores. Saiba de uma coisa, quando você está a confrontar deuses estranhos, você está a confrontar todos aqueles que o seguem. Quando Deus te dá uma autoridade, quando Deus te dá algo para tu fazeres, para mudar, quem sabe, uma nação, para mudar, quem sabe, a vida de multidões, saiba de uma coisa, essa autoridade é para que você venha obedecer, é para que você venha a confrontar, é para que você venha a impor a palavra do Senhor. Não impor a nossa palavra, mas é para impor a palavra do próprio Deus dentro de um reino, dentro de uma nação, dentro de uma casa, dentro de uma mente, dentro de uma alma. Deus vai nos dar autoridade, irmãos. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias vai falar para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Irmãos, vocês já imaginaram a autoridade que Elias tinha? Que ele vai dizer: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. O homem tinha que ter força, o homem tinha que ter autoridade, o homem tinha que estar pautado no altar, o homem tinha que ter intimidade com Deus. Você tem esta intimidade com Deus? Você tem esta intimidade para que quando o Senhor ele te falar contigo e diz assim: vai lá ao rei Acabe, vai lá ao presidente da república e vai dizer para ele: nem chuva nem orvalho cairão na terra
enquanto a minha palavra não voltar para trás. Você já imaginou, irmãos? Nem pensam, eu podia chegar ali e dizer assim: este reino não será abençoado senão pela minha palavra. Este homem era um homem forte, este homem tinha um cariz extraordinário, um cariz especial. Este homem era um escolhido, este homem era de uma intimidade tal. Elias era protegido por Deus, orientado por Deus, direcionado por Deus, alimentado e sustentado por Deus. Sabe, irmãos, quando Deus viu que Acabe iria perseguir agora Elias, Deus manda-o sair da cidade, Deus manda sair daquele lugar para ir para perto do ribeiro de Querite. Quando ele chega lá, orientado por Deus, direcionado por Deus, Deus vai mandar os corvos alimentar. Ou seja, alimentar, vai dar de beber. Vocês já imaginaram o que é a intimidade que este homem tinha por Deus, com Deus, que quando chega lá, os corvos, a própria natureza, já tinha ordem para trazer o pão, para trazer a carne para aquele homem. Você já imaginou o que é você ser protegido, orientado, direcionado, alimentado, sustentado pelo próprio Deus? É preciso ter fé, é preciso ter intimidade, é preciso, irmã Rosa, Deus gostar deste homem. É preciso, irmã Cida, Deus gostar deste homem. É preciso, irmã Mauriza, Deus dizer: eu estou contigo, vai para aquele lugar, porque na terra não haverá chuva, não haverá água, mas ali estará o ribeiro que te dará água, ali estarão os corvos que te darão pão, ali estarão os corvos que te darão carne. Não é para todos, é só para aqueles que oram na madrugada, é só para aqueles que buscam, é só para aqueles que se entregam, é só para aqueles que têm intimidade, irmãos. Muitos não acreditam nesta palavra, sabem porquê, irmãos? Porque não foram direcionados pelo Espírito Santo para orar quando Deus os instrui. Às vezes há uma convocação para orar, às vezes há uma convocação para jejuar, às vezes há uma convocação para uma consagração, quem sabe, mas você ouve essa ordem de Deus, não do pastor, não do co-pastor, não dos pastores que estão aqui neste lugar. Você ouve essa orientação de Deus e não obedece. E quando vem uma palavra como esta, onde nós ouvimos que Elias, ele tinha intimidade, nós achamos assim: isso não é para mim, eu nunca jamais conseguirei alcançar essa bênção. Saiba de uma coisa, esta bênção foi para Elias, mas esta bênção também é para aqueles que estão aqui nesta noite e acreditam. Irmãos, esta mensagem não está a ser gravada, esta mensagem é só para aqueles que estão aqui nesta noite, é só para aqueles que acreditam, é só para aqueles que têm fé, é só para aqueles que se entregam. E você está aqui nesta noite porque você se entregou ao Senhor. Elias, usado pelo Senhor, operava sinais, maravilhas e curas, meu querido pastor Ícaro. Este homem agora vai ter com uma mulher que tinha um filho, sai ali de perto do ribeiro de Querite. Entretanto, aquele ribeiro secou. Deus manda ele ir para um outro lugar. Ele chega à casa de uma mulher e a mulher diz que tem um pouco de farinha e um pouco de azeite, que iria fazer para si, mas que depois iria morrer. E o profeta vai olhar para aquela mulher e vai dizer: olha, faz um bolo para mim e depois logo se vê o que irá contigo. Sabe o que ela fez? Ela alimentou o profeta e de seguida
não faltou mais o pão, não faltou mais o azeite. Mas entretanto Satanás, para assustar esta mulher, para dizer que aquilo não foi de Deus, ele vai permitir ou vai fazer com que o seu filho venha a óbito, venha a morrer. Mas sabem, quando Deus ele está na casa, o diabo até pode vir para assustar meu querido diácono Eduardo. O diabo até pode vir ter conosco para dizer, para nós não acreditarmos em Deus, pastora Vanusa. Mas uma coisa eu te digo, Deus vai enviar novamente o profeta e vai dizer, vai lá ter com aquele jovem, com aquela criança que está morta, que eu quero trazer à vida para a minha honra e para a minha glória. Deus vai fazer com que aquele jovem, através do profeta, venha novamente a ter vida, para que aquela mulher viesse a testificar que ainda há Deus na terra, ainda há Deus na terra, ainda há Deus na terra. Deus ainda opera milagres, Deus ainda te vai usar, Deus vai te usar para a sua honra e para a glória. Você tem que acreditar, irmão. Você tem que acreditar que quando, meu querido evangelista Jackson, pastor Jackson, quando tu colocares as mãos naquele que está moribundo, quando tu colocares as mãos naquele que está morto, se tu colocares as mãos por ordem de Deus, sabe de uma coisa? Deus vai fazer viver, Deus vai fazer reviver, porque Deus, Ele pode, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus, irmãos, eu peço a Deus para que muitos dos meus irmãos sejam usados. Irmão, eu não clamo para que um venha a ser usado, eu clamo para que uma multidão que está aqui nesta noite venha a ser usado por Deus, para resgatar, para curar, para salvar, para trazer da morte para a vida. Eu clamo a Deus para que Deus venha a usar um pequeno exército levantado neste lugar para fazer a diferença. Oh Deus! Espírito Santo. Talvez muitos dos que estão aqui não estejam a perceber, mas aqui neste lugar estão a acontecer milagres, irmãos. Tudo para a honra e glória do Senhor. Venha a oração das 10 às 11 e você vai ver os milagres que estão a acontecer aqui. Crianças estão a sair do hospital curadas. Homens que estavam paralisados do lado esquerdo estão a sair do hospital curados. Homens e mulheres estão com certeza neste momento a ouvir a palavra do Senhor e a dizer: é Deus quem cura, é Deus quem resgata o teu corpo, é Deus quem faz através da tua oração, através da tua intercessão, através do teu amor pelas almas. É Deus quem faz. Venha ouvir o que Deus está a fazer, irmãos. Continua a acreditar no Senhor. Às vezes nós vimos só um culto uma vez por semana, mas não nos apercebemos o que Deus está a fazer diariamente. Deus quer novamente um povo compromissado. Deus quer novamente um povo amoroso. Deus quer novamente um povo unido. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Deus vai agora dizer
para Elias: Elias, chegou o tempo em que vais ter que te apresentar novamente a Acabe. Chegou um tempo em que vais ter novamente que te encontrar com o rei para dizer a ele que, segundo a tua palavra, irá chover. Então ele vai chegar ali perto de Acabe. Acabe vai perguntar a Elias: és tu o perturbador de Israel? Elias vai dizer: não, eu não sou o perturbador. O perturbador és tu e toda a tua casa, toda a tua geração de maldizentes. Então o próprio rei vai começar a perseguir Acabe, a Elias, e Elias agora vai fazer algo que era inimaginável para um profeta. Elias vai criar agora, vai fazer algo para que outros profetas eles viessem a estar no mesmo lugar. Ele vai falar para que os profetas de Baal, profetas menores, os profetas enviados do inferno para desviar o povo de Deus, os profetas enviados lá do inferno para fazer com que o povo não acredite mais nele, para que a igreja não acredite mais nela. Então ele vai dizer: olha, eu vou desafiar os teus profetas, 450 profetas de Baal. Eu vou desafiar os 400 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel, para nós termos um confronto espiritual. Você já viu o que é um homem desafiar 850? Eu continuo a dizer: o homem tinha coragem. O homem tinha que ter muita coragem. Estava a desafiar o rei e o reino da terra. Estava a desafiar os profetas de Baal, de Azera, e o reino espiritual. Um homem enviado por Deus, Elias, a desafiar um rei na terra e os demónios que estavam nas hostes espirituais da maldade. Baal e todos os seus profetas, todos os demónios que acompanhavam Baal. Então eles agora vão fazer ali um altar. Os profetas de Baal vão fazer agora ali um altar. Um altar que eles consideravam um altar. Vão colocar um bezerro. Com certeza cortam o bezerro. A Bíblia não fala, mas eles também devem cortar o bezerro. E começaram ali a clamar a divindade de Baal, para que Baal viesse a lançar fogo sobre o seu holocausto. A Bíblia fala que eles, por várias horas, 450, eles começam a andar ali à volta do altar que eles tinham, começam ali a se retalhar, a cortar, a sangrar. Diz a Bíblia que nada acontece, meu querido pastor Romeu, porque não era de Deus. Deus não estava no negócio. E quando Deus não está no negócio, nada acontece. Tudo vai mal, tudo vai acontecer mal e nada acontecerá, porque não é de Deus. Então, vendo agora Elias que nada acontecia, ele vai dizer: olha, chama o teu Deus, o vosso Deus. Provavelmente ele está a dormir, provavelmente ele está em alguma reunião, quem sabe. Provavelmente ele não consegue ouvir a vossa voz. Sabem, irmãos? Os deuses estranhos nunca conseguirão atender à voz de homens. Deuses estranhos, irmãos, eles nunca conseguirão satisfazer o que estes homens eles queriam. Mas o próprio Elias agora vai fazer algo magnífico, irmão. Elias, ele vai chamar o povo. Chegai-vos a mim. Quando ele vai falar para que o povo se chegasse a ele, ele vai chamar
o povo que estava ali no Monte Carmelo, provavelmente em multidão de milhares, porque quando ele faz este desafio aos profetas, a Acabe e aos seus profetas, ele manda convocar todo o povo de Israel. E ali à volta do Monte Carmelo provavelmente estavam ali milhares. E ele vai dizer agora, olha, chegai-vos a mim. Ele vai dizer, cheguem-se a mim. Era como se o profeta Elias, naquele momento, era como se ele fosse momentaneamente, espiritualmente Deus. Vai dizer, cheguem-se para mim. O altar estava quebrado. Teria de haver, e teriam que saber que o altar até o momento estava destruído. O povo tinha que reconhecer que o seu altar ele estava destruído. Já não buscavam mais a Deus, já não oravam, já não jejuavam, já não se entregavam ao Senhor, já não obedeciam aos seus mandamentos, já não obedeciam à sua lei. Então agora o profeta, sabendo tudo isso, ele vai dizer, chegai-vos a mim. Quando ele diz chegai-vos a mim, o povo com certeza começa a rodear Elias, à volta do qual, onde ele iria fazer um altar para o Senhor. E o que Elias ele começa a fazer, que está escrito na Bíblia, Elias vai colocar pedra a pedra, até o número de 12 pedras, e faz o altar. Quando ele faz o altar ali com 12 pedras, eram 10 pedras, que significava as 12 tribos de Israel, significando 10 do reino do norte, 10 pedras relacionadas ao reino do norte, 2 pedras relacionadas ao reino do sul, e ele, em um ato profético, ele vai reunir ali as 12 pedras, fazendo ali o altar do Senhor, e ele vai criar algo tremendo para o povo, dizendo, através deste altar, o povo, a igreja, ela irá novamente se unir. O povo e a igreja, ela irá novamente, em um ato profético, ter intimidade com o Senhor. A intimidade já se tinha perdido. A intimidade há muitos anos, há muitas décadas, já tinha desaparecido. Mas sabe, aquele homem fazia a vontade do Senhor. Talvez muitos lá fora, a intimidade já se tenha perdido. Mas quando o profeta, quando o pastor, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, ele disser, vem, chegai-vos a mim, que eu, em nome do Senhor, eu estou novamente a dizer que o altar, ele será consertado, e não é um altar qualquer, é um altar de pedra, irmãos. Deus, o próprio Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O próprio Jesus, ele disse, irmão. Houve muitos altares. O altar de Noé, o altar, meus queridos, de Abraão, o altar de Isaac, o altar de Jacó, o altar, meus irmãos, tantos altares, eles foram edificados, o altar do próprio Moisés, muitos altares, eles foram edificados, altar de Abraão, muitos, altar de Salomão, também edificado em nome do Senhor. Então muitos altares, eles foram construídos, muitos sobre a pedra, alguns sobre madeira, não interessa. Quando o povo sai do Egito, que Deus dá ordem a Moisés para ele próprio fazer o tabernáculo e ali fazer também o altar ao Senhor, para que o povo viesse a reunir, para que o povo viesse a adorar. Mas naquele momento, Elias, ao comando de Deus, obedecendo à voz do Senhor, vai dizer, coloca 12 pedras, e aqui sobre estas 12 pedras eu edificarei um altar. E quando ele vai colocar ali aquelas 12 pedras, diácono, ele vai colocar a madeira por cima.
Ele vai colocar o animal cortado aos bocados. Esse animal simbolizava extirpar os pecados, não do sacerdote, mas extirpar os pecados de toda a igreja ali reunida no Monte Carmelo. O animal já se encontrava queimado, diz a Bíblia. E ele vai dizer agora para fazer uma valeta, uma vala, que daria para, diz a Bíblia, as traduções, algumas são diferentes umas das outras, daria para colocar 12 quilos de sementes. Uma vala larga. Não era uma vala qualquer. Era uma vala que simbolizava que dentro daquele lugar onde iria ser imolado o holocausto, simbolizava como se fosse o reino de Deus e simbolizava o bem que iria confrontar o mal. Aquela vala, ela estava ali naquele lugar para dizer: daqui só passa quem eu desejar. Ou seja, simbolizava que ali dentro era como se Deus ele iria fazer algo poderoso. É como se nós estivéssemos aqui neste lugar, irmãos, e lá fora está o mundo completamente dividido, o mundo que está na agrura, o mundo que está em pecado, o mundo que está em dificuldade. Mas naquele momento Elias estava a consertar um altar para o seu povo, para o povo de Deus, para o povo escolhido. Quem está aqui está a consertar o seu altar diante e aos pés do Senhor Jesus. Agora, algo interessante é porque os profetas de Baal e aquelas vozes contraditórias estão lá fora, pastor Wanderson, eles podiam achar que Elias agora podia incendiar ali com algumas fagulhas, incendiar ali o holocausto. E eles diziam: não, isso foi engano. Então Elias, servo de Deus, vai dizer assim: olha, encham 4 cântaros de água. Interessante que era tempo de seca, mas havia água para Elias trazer ali para aquele lugar. A seca é para os outros, a água para os homens de Deus e para as mulheres de Deus sempre haverá. Sempre Deus te dará um copo de água. Então naquele momento ele vai dizer: olha, joguem 4 cântaros de água sobre o holocausto queimado, sobre a lenha, sobre a terra, sobre as pedras. Os profetas todos a olhar para ele, os profetas de Baal com certeza a olhar para o que Elias estava a fazer com a igreja ali reunida. E ele vai dizer: a manda de Deus, manda ir buscar mais 4 cântaros de água. Mais 4 cântaros de água. E a água começou a entrar na valeta que estava à volta do holocausto. E o Senhor diz: mais uma vez, meu filho, eu quero que isso fique bem regado, porque a água é símbolo do Espírito Santo. Então ele vai dizer: mais 4 cântaros de água. O povo vem com os 4 cântaros de água. Provavelmente eles não sabiam o que estavam a fazer, porque muitas vezes o povo não compreende o que o profeta ele está a dizer. Mas agora ele vai novamente, o povo, 4 homens ou quem sabe 8, agarraram ali naqueles cântaros, derramam sobre aquilo e a valeta fica completamente cheia de água. E Deus vai dizer agora para Elias: olha, agora não há dúvida, o holocausto está encharcado de água, a lenha está encharcada de água, a valeta está encharcada de água. É tempo de mandar fogo do céu. E quando aquilo acontece, fogo desce do céu e queima o holocausto, e queima a lenha, e queima as pedras, e queima a terra, e queima o pó, e lambe a água. Deus não deixa dúvidas. Deus fulmina
fulmina as pedras com o fogo, Deus fulmina a lenha, Deus fulmina o holocausto, Deus fulmina o pó e Deus lamba a água como se de gasolina se tratasse, porque o fogo de Deus, Ele vem para purificar. Eu agradeci que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabe o que aquele profeta ele fez? Ele não deixou aqueles profetas, sacerdotes de Satanás, ficarem sem pagar. Vamos a falar no Antigo Testamento, não estou a dizer para ninguém fazer isso, Deus nos livre. Mas é assim, ele vai levá-los até ao rio. O povo, não foi o profeta, o povo viu que tinha sido enganado. O povo, quando o povo vir que é enganado, irmãos, profetas serão mortos, profetas desaparecerão, profetas nunca mais têm lugar na casa de Deus, profetas de Baal jamais terão lugar na casa do Senhor. Diz a Bíblia que aqueles 450 sacerdotes ou profetas, sei lá o que é que eles chamam, ali de Baal, foram todos mortos. É isso que acontece com o mal, irmãos. É isso que acontece com a dificuldade, que é só a tua vida, ela desaparecerá. É isso que acontece com a doença que está a importunar a tua vida, ela desaparecerá. É isso a dificuldade que está na tua vida, ela desaparecerá, porque o nosso Deus é Deus no céu, na terra, no universo. Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é Criador do cosmos, é Criador de tudo, o visível, o invisível, o conhecido e o desconhecido. Eu agradecia que neste momento a igreja viesse aqui à frente em nome de Jesus, irmão. Estaremos orando pela sua vida. Minha irmã que nos visita, venha aqui à frente em nome de Jesus. Espírito Santo. Em nome de Jesus, venham todos à frente, obedeçam ao profeta. Pelo menos nesta noite. Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós, irmãos. A palavra do Senhor, ela é séria. E ela nos fala a nós, aos nossos corações, nos mínimos detalhes. Saiba de uma coisa. Deus, Ele com certeza, Ele está a falar com alguém aqui neste lugar. Ele, Deus, Ele com Ele e é grande, Ele, Deus, letra maiúscula, Ele está a falar com alguém aqui neste lugar. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele direciona a nossa boca, Ele direciona o nosso pensamento. E Ele sabe que alguns, provavelmente, precisarão de consertar o seu altar. Mas eu não fiz mal, não estou afastado da casa do Senhor. Eu não estou afastado do Evangelho. Eu não estou afastado deste Deus. Mas provavelmente nós, pensando às vezes algo, ofendemos a Deus. Acontece. O que é que eu vou pedir nesta noite a cada um de vocês? Que neste momento fechem os vossos olhos. Interiorizem dentro de vós o que vocês pensaram, o que vocês imaginaram, o que vocês falaram. Fica só para vocês e Deus. E neste momento vocês vão analisar dentro de vós e vão dizer: Senhor,